Sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Billions. Vamos falar hoje de construção civil. Estamos aqui com meus amigos, sensacional esses caras, empresário aqui, Adinaldo, Lucas e Felipe. Como é estar nesse primeiro podcast? Falam aí, pessoal. Muito bom, é um prazer primeiro estar com vocês aqui. Duas pessoas de engenharia, arquitetura, o Michael também empresário como nós. É muito bom aqui, vamos ver o que vai ser esse bate-papo aí. Bacana. Primeira vez participando de um podcast, muito obrigado pelo convite e espero que surjam bastante ideias, tirar dúvidas aqui, vamos ver no que dá aí. Isso aí, a gente está aqui para conversar, né? Um bate-papo leve, falar sobre negócios, estratégias. Vamos lá, Adinaldo. Primeiramente, obrigado pelo convite e obrigado por vocês estarem aqui conosco. E a ideia aqui é compartilhar um pouquinho de cada um, né? Ninguém sabe tudo. E a gente vai extrair um pouquinho da sabedoria de cada um e vamos juntar para entregar o melhor que a gente possa. Muito bom, muito bom. Ó, coloquei uns temas aqui, mais para a gente conversar um pouquinho. O primeiro deles é muito fácil, né? Como vocês chegaram até aqui? Conta um pouquinho aí, como foi o primeiro passo da empresa de vocês? Saíram da onde? Começaram como? Mas seja um pouco breve aí, senão... Vai lá. Começar aí, Edinaldo. Bom, eu vou começar então. A minha história é um pouco longa, mas eu vou resumir o máximo possível. Eu vim do Nordeste, como boa parte dos paulistanos. Legal. Eu vim para São Paulo com 18 anos. Meu primeiro emprego foi como ajudante de pedreiro. Ajudante mesmo, carregando cimento e tudo mais. Depois tive a oportunidade de ser almoxarife de obras. E o pessoal da empresa que eu trabalhei por 13 anos, no qual eu sou grato a toda a equipe lá. Eu fui crescendo de cargo, fui auxiliar administrativo, depois administrativo de obras, depois eu estava tomando conta de alguns canteiros de obras da empresa. E eu não pensava em fazer engenharia. E fui motivado pelas pessoas a fazer engenharia, eu nem imaginava. Tinha outros projetos na época, montar comércio e etc. E fui para engenharia e descobri que a minha paixão é obra. Eu sempre trabalhei com obras, mas eu não me via como engenheiro de obra civil. Eu imaginava, ali era um emprego a princípio, porque não tinha outra oportunidade. Então eu comecei como ajudante de pedreiro, almoxarife, administrativo de obras. Hoje engenheiro civil, empresário, e temos uma empresa de reformas, construções. Nossa maior especialidade é retrofit de fachadas de prédio. A dificuldade do engenheiro já começa na faculdade, né, Edinaldo? Para se formar. Você começa a cara, será que é isso mesmo? Essa história a gente não vai contar, né? Senão... É verdade, tem razão. Bacana. Boa. E você, Lucas? Bom, eu atuo como na área de reformas, tanto na parte comercial e na parte residencial aqui em São Paulo. Estou há 5 anos no mercado atuando. Eu comecei trabalhando para outros engenheiros no começo também, mas eu fazia mais a parte elétrica, né? Sou formado também em automação, tenho faculdade de engenharia e aí atuava trabalhando, pegando serviço de elétrica. E aí fui aprendendo ali, olhando todo o sistema, como que funcionava, a parte de empreita. Esse parceiro engenheiro acabou indo para o interior. Os clientes que ele tinha aqui em São Paulo entrava em contato com ele, só que ele não conseguia mais atender. Acabou passando alguns contatos para mim. Através desses contatos, consegui começar a fazer a empreita. Através das empreitas, fui aprendendo a fazer gestão da obra, contratação de equipe. Nisso você vai filtrando ali, né, os melhores colaboradores que você tem que ter perto de você, e o negócio começou a avançar, cara. E desde 2021, que foi quando eu saí do CLT mesmo para empreender de vez, que aí o negócio começou a evoluir. E aí hoje a gente está aí com a Ares Reformas, seguindo, atendendo os clientes. Muito bom. Top. Muito bom. Você, Felipe? Bom, tem que me apresentar para as pessoas de casa, né? Porque você já me verdade. conhece. Bom, eu sou o Felipe, tenho 33 anos, sou formado em arquitetura e urbanismo desde 2014 que eu me formei. Me formei bem naquela crise que tinha, né? Que o pessoal de construção e do Brasil estava um pouco ruim. Comecei desde sempre, eu sempre quis abrir um negócio próprio. Então,
Em 2015 eu abri meu primeiro escritório junto com um amigo de faculdade, aquela coisa, vamos juntar, tá fazendo um projeto, eu também tô. Começa a fazer obra, ele também, a gente juntou um projeto, juntou o escritório, só que faltava experiência de mercado e tudo mais, e a experiência de CLT, né? Eu precisava entender o que uma empresa grande de arquitetura fazia, e aí eu fiquei durante 2 anos trabalhando em uma grande corporação de arquitetura, para entender um pouco o mercado, e aí a partir de 2018 eu fiquei à frente do meu escritório hoje, que é a Hangar Arquitetura. A partir de 2021 também acabei ter uma empresa de tintas no meio do ramo da arquitetura, porque fazia projetos, fazia obra, e aí hoje estou aí buscando mais conhecimento, por isso que eu vim participar de vocês. E o grande desafio do empresário também, né, Michael, já falando um pouco, que o empresário ele sempre se vê muito sozinho, não tem com o que compartilhar. Então a ideia de a gente estar num clube, num Billions, compartilhando um pouco de conhecimento, principalmente da nossa área de construção, que é um desafio grande também, é muito interessante. Então um breve resumo de... É uma área que move o Brasil, né? De fato. Sensacional. Acho que um ponto bastante interessante que vocês comentaram é que, de alguma forma, vocês foram construindo conforme as coisas iam aparecendo, as oportunidades iam aparecendo. E olhando para o cenário hoje, como vocês enxergam hoje planejar 2025 na empresa de vocês dessa forma, como as coisas vão aparecendo, ou planejar de forma intencional, estratégica? Como vocês enxergam esses dois caminhos? Entendemos que chegamos até aqui talvez de uma forma não tão planejada assim, mas agora, olhando para frente, depois a gente fala um pouquinho em 2014, como foi, olhando esse outro viés, de forma planejada, de forma intencional, como vocês enxergam isso? Quem quiser falar aí, manda bala. Posso falar. Planejamento, eu acho que é tudo, Michael, dentro do nosso negócio. E não só planejamento dentro do nosso negócio em si de obras e arquitetura. Eu acho que em cima disso a gente tem que ter o nosso cliente ideal, por exemplo, para a gente começar a traçar o que a gente quer para o nosso ano de 2025. Então, eu deixei muito claro que esse ano eu não ia ter qualquer cliente. E não é em relação a financeiro. São perfis de cliente, com quem que a gente já sabe trabalhar, como que a gente sabe lidar com aquela dor do cliente. E eu acho que tanto a arquitetura quanto a engenharia, a obra em si, a gente trabalha muito em cima de sonhos e dor. E tá muito lado a lado. Por isso que as pessoas falam assim, nossa, eu tenho muita dor de cabeça com obra, não sei do que lá. Porque tá muito próximo do sonho da pessoa. Então, se a gente não tomar cuidado com isso, eu acho que acaba atrapalhando muita coisa. Então, uma das coisas que eu defini, por exemplo, para o meu 2025, é ter mais clareza dos meus clientes, de quem eu posso atender. Então, acho que isso é um ponto fundamental. Legal. Eu concordo plenamente com o Felipe. O planejamento é uma base não só da construção civil, da engenharia, da arquitetura, mas acho que é uma base de um negócio. E na construção civil você tem que, além do planejamento por obras, aí você tem um planejamento estratégico, um planejamento onde você quer chegar. E para você conseguir chegar a um determinado alvo, você tem que fazer a gente, na construção civil principalmente, temos que fazer algumas escolhas, algumas tomar decisões até um pouco difícil. E às vezes vai ter que dizer não com o cliente, dizer não com o colaborador, né? Pra gente, além de saber o cliente ideal, temos que saber as pessoas ideais que vai andar conosco nessa jornada da construção civil. E assim, não é fácil, mas é possível. Sim. É isso. O planejamento é essencial. Quando eu comecei lá atrás, eu confesso que o negócio foi caminhando, ficava muita coisa centralizada em mim, na minha cabeça, né? Até mesmo o gerenciamento da obra, contratação de pessoas, parte de material, ficava tudo centralizado. E aí depois você começa a ver que você não dá conta de tudo, né? Começa a precisar de pessoas e começa a trazer perto de você pessoas que conseguem te ajudar com compra de materiais, emissão de nota fiscal, e aí você consegue, a partir daí, cuidar. Por exemplo, hoje eu consigo já me preocupar mais em aquisição de novos clientes, para ter uma certa recorrência de serviços, atividades, não ficar tão preocupado se realmente vai ter trabalho daqui 2 meses, 3 meses, entendeu? E através desses planejamentos que
você consegue... Você saiu um pouco do automático, né? Sai um pouco do automático. Consegue até vir fazer um podcast. Dá tempo, né? Dormir, né? Dormir 8 horas por Na dia. construção civil, se você não tem um certo cuidado, você fica apagando incêndios, né? Fica pagando sempre. Porque você tem um problema numa obra, você resolve, e daqui a pouco tem um novo problema de uma nova obra. E eu digo porque isso já aconteceu comigo algumas vezes. E se você não tomar... Eu acho que vai acontecer imprevisto, porque construção civil é... O cenário da construção acontece imprevistos, né? Hospital e construção civil, as áreas que mais acontecem imprevistos. Mas se você não tomar um controle, fazer as coisas acontecer e fazer o planejamento e trazer as pessoas certas para andar com você, dá ruim. É isso. Acho que muito que eu quero provocar aqui é, assim como a minha jornada, muitas coisas não foram, de certa forma, desenhadas exatamente como aconteceu. Acho que isso talvez faz parte um pouco ali do aprendizado. Mas o que eu quero provocar é que a gente entendendo que chegamos até aqui numa velocidade talvez 2, 3, 4 anos. Se a gente tivesse tido algum insight antes de fazer algo mais direcionado, intencional, pensando de forma mais estratégica, o quanto de tempo isso teria reduzido. Então, essa provocação que eu estou trazendo, até para a gente olhar para frente, né? Quais são os negócios que talvez, se a gente se dedicasse e fizesse um planejamento um pouco diferente, ou saísse talvez um pouco mais do operacional e atuasse de forma talvez um pouco mais focando em geração de negócios, o quanto isso seria benéfico para a nossa empresa. Como vocês sabem, né, inaugurei uma loja há 3 meses atrás. Em 2 meses a gente conseguiu um resultado muito bom, mais de 35% de lucro líquido, e eu já me vejo fora da empresa, com a empresa rodando sem tanto a minha participação. Então, isso é um cenário ideal para replicar em qualquer outro negócio. Tá certo que loja é diferente de construção, assim como é diferente da minha outra empresa de consultoria, mas o quanto mais a gente levar esse conceito de a empresa funcionando sem tanto a minha participação, a minha dedicação, você consegue pensar em outros negócios e agregar mais valor para a tua empresa. Eu acho que o ponto, Marco, é quem trabalha com construção civil deixa muito a vida levar. E eu acho que o ponto que, pelo menos nós 3, a gente está buscando é deixar de sair do operacional, deixar essa coisa de deixa a obra me levar e ter mais tempo de olhar para a gestão. Um ponto que eu pequei muito no passado e que eu vejo que agora não posso mais cometer esse erro. Por que eu falo tanto de cliente ideal? Se eu tivesse o tempo inteiro atrás, cliente ideal, que eu posso olhar para frente, vamos imaginar que eu preciso pescar esse cara, um tubarão lá, preciso pescar esse cara. Qualquer peixinho que aparecia, eu tirava a vara do tubarão e jogava no peixinho e eu perdia a energia para chegar no cliente ideal. Porque se eu chegasse no meu cliente ideal da forma que precisaria chegar, eu não precisaria ficar me preocupando com esses peixinhos. E são esses peixinhos que acabam atrapalhando, que acabam ligando de madrugada, que não é o cliente ideal. E aí, por isso que eu falo, as pessoas acham que obra é dinheiro. E não. Nem sempre. Antes vem pessoas. E a gente precisa entender tanto o profissional. O cliente que contrata o profissional precisa entender se o profissional está adepto ao sonho dele, de entregar o sonho dele dentro do que ele quer, do que ele espera. E a gente precisa entender também se o cliente está apto a entender o que é uma reforma, o que é um projeto. E a gente explicar todo esse processo. Então, pelo menos eu vejo que a arquitetura, para mim, ela deixou de ser um negócio. A arquitetura, para mim, puxa, eu estudei isso, eu amo isso. Então, eu preciso levar essa minha paixão para esses meus clientes. E o cliente que não estiver engajado com isso daí, não é meu cliente. Não posso contar com isso. Porque qualquer deslize que tiver lá na frente, obras acontecem o tempo inteiro imprevistos, os dois lados têm que saber lidar com a situação e conseguir levar isso da melhor maneira possível, tendo acordado isso antes e a coisa deixa rolar. Então, acho que a gente saindo um pouco do operacional e conseguindo fazer essa parte de gestão, deixa as coisas mais claras do tipo, cara, isso aconteceu de novo, o que eu faço agora para que eu retome esse trabalho aí. Então, acho que a gestão de tempo incluído no planejamento de 2025 é o ponto importante aí. Que é de fato o que você está fazendo, né? E eu acredito que a construção civil, você tem que ter um pé no operacional e um pé na gestão, porque é importante.
acompanhar a obra, principalmente nós que somos da parte de execução de obras, construções, reforma. O operacional faz parte de uma obra, mais que você tenha um gestor de obra lá, um líder, um carregado, você precisa acompanhar. Né? Então, você tem que então tem um equilíbrio operacional, gestão e etc. Só que aí você tem que ter cada um no seu jeito, fazer que as coisas aconteçam, mas é importante o operacional, principalmente que a gente que toca obras. Eu concordo. Eu tenho um leve receio com isso. Eu tava vendo uma notícia daquele turco açougueiro lá, Salt Bay, eu acho que é o nome dele, que ficou famoso de ficar jogando salzinho assim e tudo mais. Sim. As franquias dele pelo mundo inteiro estão fechando. Porque ele não saiu da imagem do negócio dele. As pessoas vão para um restaurante dele, sei lá, em Nova York, vão achar que o cara vai estar lá jogando salzinho. Mas o cara não tá lá. A cozinha não é do cara, o cara não tá comandando. Então ele não conseguiu replicar o negócio dele em outros lugares. A arquitetura, o nome do meu escritório é Hangar Arquitetura, não é Felipe Vale Lopes de Arquitetura. Só que a pessoa que contrata a Hangar Arquitetura, que é o projeto do Felipe lá. Então, o que eu tento passar sempre para os meus colaboradores... É o DNA. É isso. Qual que é a missão? Qual que é o valor? Qual que é a cultura? O que o Felipe faz de projeto? Então, é passar essa transparência para que no dia que eu estiver ausente, no dia que eu quiser tirar minhas férias de 2, 3 semanas, o escritório consiga rodar, consiga tocar de uma forma que o Felipe saiu, mas as coisas continuam rolando. Então, eu acho que é muito importante, sim... O que é férias? Tem que ter, tem que ter férias. Eu acho que é um ponto importante a gente ter rodar no negócio, mas eu acho que é importante também a gente saber replicar o negócio sem que a gente esteja no operacional sempre. Eu acho que um pouco que o Adinaldo falou é a preocupação de aquilo acontecer conforme deveria e a responsabilidade da construção civil, que é gigantesca, de dar alguma coisa errada ou ter algum problema futuro. Eu acho que é válido, mas quais são os controles que você consegue implementar ou quais são os checks que a tua equipe consegue fazer para você minimizar a tua participação? Acho que essa é uma discussão muito boa, que talvez você precisa ter com o teu time ou com algum parceiro, mas pegando esse caso do Felipe, ele até comentou uma palavra que eu gosto muito, que tudo é energia, tudo é energia. Se a gente tem 24 horas, a gente usa 10 horas para trabalhar e a gente coloca 50% dessas horas em algum projeto, sobra 50% para outro projeto, ou para fazer vendas, ou para fazer... A gente não consegue multiplicar a energia que a gente tem. Quando eu inaugurei essa loja que eu comentei com vocês, eu trabalhei mais de 14 horas por dia. Acho que vocês me viram alguns dias nesse período, eu estava acabado. Por quê? Porque tudo é energia. Se você pega toda a energia que você tem e coloca num lugar para fazer aquilo dar certo, pode ser que você deixe outra coisa escapar. A gente não consegue dar conta de tudo. Então, por isso que eu falo, a gente tem que sair do operacional, porque no operacional, a nossa empresa ou a nossa energia, a nossa experiência, a nossa capacidade, tudo que a gente aprendeu está sendo dedicado em algo que talvez uma pessoa mais iniciante poderia fazer. Então, onde a nossa mão de obra é mais rentável e vai gerar mais valor para a nossa companhia. Esse tem que ser o nosso pensamento. Com certeza. Mas concordo 100% com o Adinaldo, que existe a preocupação grande daquilo dar certo. Que você tem que visitar o operacional. Não que você precisa estar lá 100%, mas na construção civil é importante você visitar uma obra, você verificar um projeto, até para você instruir a equipe de obras. Mas, claro, se você ficar de segunda a sábado dentro de uma obra, você esquece o escritório e aí é a mesma coisa você tirar a mão do volante, o carro vai... É isso aí. Hoje em dia a gente falando aqui nessa questão de sair do operacional, meio que também não tem um passo a passo para você simplesmente falar, a partir do momento eu não tô mais no operacional, né? Lá comigo, o que eu comecei a fazer, né? É mesmo dentro do Millions aí, né? A gente tem a mentoria que vai dando uma orientação. Você comentou no começo que não tem
é um mundo meio sozinho ali do empresário. Se você não estiver próximo de outros empresários, que você pode falar, pô, como é que faz isso aqui? Tô com essa dúvida. Às vezes você acaba ali se perdendo, achando que você tem um problema grande. E na verdade pode ser um problema simples, que numa simples conversa, igual a gente tá tendo aqui, resolve muita coisa. O que eu vi? Eu imaginava que se eu saísse da obra, por exemplo, o negócio ia pegar fogo lá. O Reginaldo falou, toda hora a gente tava apagando fogo. Comecei a confiar mais, primeiro nos meus prestadores de serviço. Entendi que quando eu comecei a afastar, realmente os problemas aconteciam algumas coisas a mais, tinha retrabalho que acontecia mais vezes, mas também não era o fim do mundo. Era coisa de ajustar e nas próximas atividades já ia resolvendo e foi diminuindo. Então isso já foi aliviando um peso nas minhas costas, foi me dando mais tempo. Aí, como tudo centralizava em mim, parte administrativa e a parte operacional da obra, comecei depois a olhar na parte administrativa também, que aí consegui mais uma pessoa também para cuidar parte de compras de materiais, parte de emissão de nota fiscal, e aí sim você consegue aos poucos ir saindo desse operacional até a empresa começar a gerar como um sistema automático, né? Então não é algo que é da noite para o dia, você simplesmente fala, tô saindo. É algo que você vai construindo, né? Para assim você conseguir se desvincular e o negócio começar a girar. Eu acho que o que é o da noite pro dia é o nosso mudança de pensamento, né? É a gente procurar ajuda, né? As pessoas acham que elas podem estar tendo um bom resultado e acham que não devem procurar ajuda, eu acho que não devem estar perto de outras pessoas, mas isso é totalmente diferente. É o que você falou, às vezes a gente tem um problema que pra gente é gigantesco e chega alguém, cara, faz isso aqui, ó. E é algo tão simples, só que a gente não consegue enxergar isso. Por isso que é muito legal esse compartilhamento de ideias, eu acho que faz total sentido. Para fechar esse tema, eu costumo falar que para sair do operacional tem basicamente 3 passos, né? Não tão simples assim como andar 3 passos, mas contratar pessoas certas, porque aí você vai confiar nessas pessoas, você vai saber o que delegar para essas pessoas. Outro, treinar essas pessoas, definir quais são as atividades que você vai delegar e passar realmente o que você espera dessas atividades e o resultado que você espera que elas atinjam, e depois acompanhar, ter controles para acompanhar aquilo que você delegou. De forma resumida, não tão simples, mas para mim funciona bem assim. E eu tenho aplicado isso em vários projetos de consultoria que eu já fiz, nessa loja também eu apliquei isso e tem funcionado. Agora vamos para outra questão. Como foi 2024 para vocês? Um desafio superado e um ainda não superado. Quem quer começar aí? Manda bala. Puxa vida, tá vendo? O cara que fala demais, todo mundo já olha, ó, o cara ali. Você puxa o barco. Vai, Lucas, o 2023, pra mim, começando, só voltando um aninho. Eu falei 24 e voltou pra 23. Bom, hein, não, é porque assim, ó, em 2023 teve algumas viradas de chave que eu tive, que o negócio foi muito bom, cara. Começou a sair bastante projeto, bastante negócios. Em 2024 eu esperava algo, mas não aconteceu. Teve algumas particularidades, parcerias que eu achei que ia ser muito bem sucedidas, que não teve, que depois no meio do caminho a gente teve que corrigir para fortalecer. E isso me preocupou. Mas aí tudo que você faz às vezes que também não dá certo, porque não é um caminho só de acertos, né? Às vezes a gente erra também. Faz parte do negócio. Então, só que às vezes para corrigir leva um tempinho, mas graças a Deus deu tudo certo, cara. 2024 foi no finalzinho ali, o segundo semestre eu digo que foi muito bom. E no final do ano, virando agora para 2025, o negócio deu uma esquentada. Não sei se para todo mundo vocês sentiram isso, cara, mas eu senti que para 2025 a coisa está vindo melhor. Mas o que mudou de 24 para 25? O que você acha? Vai voltando na pergunta lá também. Certo. Né? Cara, eu acredito... internamente a gente investiu na parte de sistema, pessoas, né? E eu acredito que isso também fortaleceu para que eu estivesse mais presente nos fechamentos de negócios. Principalmente, como eu comentei, no segundo semestre de 2024, cara, o aumento de número de fechamento de contrato a gente foi aumentando cada vez mais. Acredito que por isso que para 2025 agora as coisas já começaram melhores. Acho que parte de experiência também, né? Foi aumentando. E desafio superado? Cara, 24. Um desafio? Cara, foi mais essa questão de parcerias mesmo. Parceria ter dado errado e ter corrido atrás para voltar as coisas a acontecer e dar certo. E desafio que você precisa superar em 2025?
Cara, eu sou uma pessoa, eu digo assim, que eu gosto de ajudar muitas pessoas e dificilmente eu falo não. Eu acho que eu preciso focar um pouco nessa parte aí pra conseguir aprender a falar não pra algumas coisas que acabam tomando muita energia. Igual vocês estavam comentando da parte de energia, eu acabo dizendo muito sim e... às vezes Vai drenando sua energia. então, e Chega acaba no drenando. final, não tem mais Exatamente, nada. acho que eu preciso ver isso aí, esse ano de 2025, alinhar, né? Não é sair falando não pra todo mundo, mas observar, né? Realmente se não dá pra, talvez, filtrar, repassar pra alguém legal, alguém mais competente ali pra determinados assuntos, né? Eu acho que seria mais essa questão mesmo. Ah, legal. Uma coisa, abrindo parênteses, uma coisa que a gente aprendeu até falando sobre coach de um tempo atrás às vezes a gente precisa separar algumas pessoas e separar alguns ambientes, porque isso drena a nossa energia e às vezes acaba colocando nossa perspectiva, nossa ambição para um patamar um pouquinho abaixo do que a gente gostaria. Então é um ponto de atenção aí que a gente tem que sempre estar com o radar ligado, porque vira e mexe a gente cai nessa cilada. Sim. Pessoas erradas e ambientes errados. Sim, concordo 100%. Pessoas e ambiente Tudo, né? é uma luz, né? É um direcionamento. Vou falar um pouco de 2024. 2024, eu fiz umas projeções para 2024, as metas. Foi um ano que a gente teve bons contratos. Eu não sei se a gente fez uma meta um pouco ousada, mas a gente não bateu a meta imaginada. E foi um ano meio que linear. Teve bons contratos, mas assim, meio que ficou uma linha reta. Assim. E geralmente a construção civil... E 2024 foi um ano muito... No final do ano, realmente de setembro para o final do ano foi bem... Entrou bastante coisa. Mas mesmo assim a gente não alcançou a meta que a gente imaginava. E um dos desafios que eu tenho, eu acho que... Aí é um dos desafios que isso é importante, porque não dá para você fazer uma meta, isso para 2025, de outros anos, se você pegar e ir lá perto do final do ano olhar a tua meta. Eu acho que você tem que olhar constante isso. Porque, por exemplo, quando eu fui meio que dar uma acordada, já era agosto, por exemplo. Aí acho que a gente começou a trabalhar um pouco mais e as coisas aumentou um pouco mais em setembro. Então, um dos desafios você tem que sair um pouco do operacional, senão você não consegue ter tempo para olhar as metas, os objetivos e ver se você não fez uma meta um pouco assim, fora do comum, né? Você também não vai fazer uma meta muito tranquila, facinha de resolver, mas também Colocar pressão aí no negócio. Tem que ter um negócio desafiador, mas também que seja desafiador, alcançável. mas e monitorando, monitorando. E às vezes eu fiz a meta 2024, já fiz 2025, mas agora já estou fazendo diferente. Olhando, né? Senão, esse é um desafio. Porque fazia a meta e deixava no papel, mas não acompanhava. Sim. E se não dá certo, tá tudo bem. Então. E qual foi o desafio superado em 24? Um dos desafios superados. A gente tinha Pode ser que seja um desafio, mas a gente tinha algumas sobras para entregar e nós conseguimos entregar. Tivemos alguns desafios, uns projetos um pouco desafiador e nós conseguimos. Legal. Olha, um ponto interessante que você comentou é que quando você se ligou que estava perdendo a meta e viu que existiam ainda oportunidades, seu resultado melhorou de setembro para frente. Melhorou. Qual foi teu insight? Ou o que aconteceu ali? Você tem que estar mais atento, não só, tipo, isso até psicológico, né? Porque você começou a olhar mais, você começou a pensar mais nisso. Você começou a olhar mais, você começou a pensar mais. Porque às vezes está lá guardadinho no computador, no papel, cada um faz de um jeito. Mas você não tá nem olhando, nem vendo. Às vezes você nem lembra o que você pôs lá. E se você tá vendo, tá lendo, tá meditando e
só de você estar olhando, já começa. Você já, putz, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ver o Instagram, o Google, ligar. Às vezes você tem lá 15 orçamentos que você manda o orçamento e não falou com os clientes. Já aconteceu várias vezes comigo. O cliente não falou nada e em alguns casos a gente ligou, começou a falar com esse cliente e teve retorno. Fechou. Top. É isso. Muito bom. O meu foi finalzinho de 2023. Pô, tô igual louco, tô voltando um pouquinho. É que pra contar de 2024 eu preciso puxar um pouco de 2023. Sim, faz parte. Eu gosto de obra, né? Além dos projetos, eu fazia muita obra. E no finalzinho de 2023 eu decidi parar para cuidar mais do CPF que estava por trás desse CNPJ. Então, eu comecei a entender que eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso conhecer o Felipe, eu preciso entender o que o Felipe quer, eu preciso entender o que o Felipe quer da empresa dele, e eu fui buscar o autoconhecimento desde o finalzinho de 2023 e, cara, tem funcionado muito. E no ano de 2024, eu tirei um ano sabático de obra, eu não fiz mais a gestão da obra, eu fiz alguns acompanhamentos de obra, que é uma coisa que contrato um engenheiro para fazer a obra, a gente vai fazendo esse acompanhamento. E usei o ano de 2024 para tirar muito aprendizado. E tomei muita capacitada na cabeça. Porque eu acho que quando você o adulto, pessoa, homem de verdade, que quer aprender com os próprios erros, eu acho que a humildade ligada a isso quando você começa a sentir a dor, é que você está vendo onde você errava. E quando você começa a ver onde você errava, é onde você começa a consertar as coisas. E comigo foi isso. O 2024 foi um ano de muita plantação. Plantei muito. Comentei isso com o Maicon um dia. Foi o ano que eu mais plantei, o ano que eu falei assim, cara, cadê o dinheiro? Tá merda, velho. Mas foi um ano que eu entendi tudo o que aconteceu. Para esse ano de 2025, como o Lucas falou, começou um ano totalmente diferente mesmo, um mercado mais aquecido. Um mercado, eu pelo menos já sabendo o que eu quero, onde eu quero chegar também. E o desafio foi passar o ano de 2024 sem a renda que eu tinha em 2023. Porque, querendo ou não, eu tirei um serviço à força do meu escritório e falei, não vamos. Porque se a gente continuasse, a gente talvez ia se sufocar. E o ponto disso tudo era o Felipe cuidar mais dele, pro cara ser um gestor, né? Eu falo que 2024 foi o ano que eu me tornei empresário. Eu era só um arquiteto que tinha um escritório. E em 2024 eu virei um empresário, gestor de um escritório de arquitetura, gestor de 2 lojas de tintas. Então, deixa eu ver o negócio, a visão macro de todo o meu negócio, entender como que é um colaborador, o que eu preciso fazer para o colaborador, como replicar o negócio. Eu ficava até 2, 3 da manhã fazendo projeto dentro do escritório. Não faz sentido nenhum isso daí. Mesmo que... se eu tô fechando 2, 3 da manhã, é porque eu não tô tendo gestão de tempo, tô muito tempo no operacional. E muito tempo no operacional não consegui adquirir novos clientes. E aí qualquer peixinho que eu falei lá no começo, preciso desse peixinho aqui pra tapar o buraco aqui. Tá com sede, né? Tá com sede, eu preciso aqui, que tá chamando, tal. Ainda, né? E isso vai tirando uma energia do caramba, cara. Então, fiquei mais no operacional, fiquei mais na parte da gestão nesse ano de 2024. E aí esse ano de 2025, tudo que eu plantei ali no ano de 2024, eu pretendo pelo menos um pouco, né? Vai pegar aí no ano de 2025. A colheita vem, cara. Vem, já. Cara, é o que eu falo. Estar com vocês não é demagogia, não. Estar com vocês já é um negócio de tô pegando um fruto, porque são 2 contatos diretos, são 2 empresários do ramo de construção civil, que a gente tem as mesmas dores, os mesmos compartilhamentos, e com certeza a gente vai se ajudar muito em informações, em troca de informações, em troca de serviços, parcerias. Então, funciona bastante isso daí. Muito bom. Acho que um ponto que o Adinaldo colocou bastante é quando a gente planeja uma meta, às vezes audaciosa, e a gente às vezes esquece que por trás dessa meta precisa ter uma estrutura, que é o quê? Contratação de pessoas, às vezes um time para fazer a parte de vendas, um time para fazer a parte de gestão de obras. Isso tem que, de alguma forma, fazer esse exercício. Eu quero faturar 5 milhões, mas qual é a estrutura por trás de 5 milhões? Quantas pessoas eu vou precisar ter em obra, quantas pessoas eu preciso ter em vendas, quantas pessoas eu preciso ter em administrativo, eu vou precisar ter RH, não vou precisar ter RH, porque quando a gente faz esse exercício as coisas ficam um pouco mais claras.
E às vezes, se a gente não fizer isso, a gente acha que o número vai aparecendo e a gente vai dando os próximos passos. Lembra que a gente falou, primeiro assunto? Pô, fiz isso, pô, caí aqui, comecei a minha empresa. Da mesma forma, é agir de forma talvez mais no automático e não tão estratégico e não tão intencional. Essas provocações são muito válidas para a gente talvez até repensar algumas coisas que a gente faz. Isso estou falando até para mim, quando eu defino algumas metas, algumas diretrizes, o quanto eu coloco de energia nisso, o quanto eu coloco de energia nisso e nisso. E eu não posso esquecer que tenho família, tenho uma filha, Sim. tenho minha saúde. Quanto de energia eu coloco em tudo isso no final? Tem várias pessoas aí que eu admiro muito que falam, né? Não existe equilíbrio. Existe combinado. Combinei com a minha esposa que, olha, esses 2 meses eu não vou conseguir dar o tanto de tempo que eu gostaria de dar para você e o tanto de tempo que às vezes a gente sairia com a filha, enfim. Porque não tem como você tocar, às vezes, 3 negócios, começar um negócio novo e ter ao mesmo tempo com família, ao mesmo tempo com academia. Isso é meio, às vezes, ilusório, né? Mas Sim. é bom ter essa clareza porque você sabe qual jogo você vai jogar. Exatamente. E quais são os reflexos daquele jogo que você está jogando. Sim. É bom você falar isso, Marco, porque na internet muitas vezes, né? É bonito o pessoal falar Os sou gurus, né? empresário, sou empresário, administro tantas empresas, faturo tantos milhões, né? E o cara às vezes Isso aí. posta foto lá na academia, viajando e tudo mais, fala, pô, só a parte boa. Eu acho que todo mundo tem o seu período de sacrifícios, né, cara? Eu acho que Tem que ter. tem que ter, porque senão Faz o negócio parte. não anda. E o sacrifício de você olhar e ficar o quanto tempo for preciso, que nem a pessoa, se você, os gurus de internet, se você trabalha mais de 10 horas, 12 horas no seu negócio, você tá trabalhando errado. Cara, você não sabe nem o período da vida que o cara tá, você não sabe por que o cara tá trabalhando esse período de tempo, você não sabe o sacrifício que o cara tá deixando de fazer pra tá fazendo isso aí, pra daqui 5 meses ele tá só colhendo tudo aquilo que ele fez. Então, é esse negócio, né? A internet é muito boa para muitos assuntos e outros você tem que tomar um pouco mais de cuidado. É superficial, pra não... né? Se você acredita 100% naquilo sendo falado e não entende, talvez, qual é o estágio da empresa desse cara. Exato. Agora, se esse cara tá 10 anos fazendo a mesma coisa, aí tem um negócio estranho. Sim, exato. É porque ele deixou 10 anos fazendo a mesma coisa, ele entrou numa rotina aí Exato. e ficou resolvendo os problemas do dia a dia. Que a gente chama de pagar incêndio nas obras. Sim. Parece um problema, resolve. O problema é outro, resolve. E aí vai. É o resolvedor de Daqui problema. a pouco passa 1 ano, 2, 3 e o cara nem desligou. Cara, ontem, por exemplo, foi um dia atípico. Um dia que eu trabalhei 17 horas direto. E até engraçado que quando cheguei em casa, 2 horas da madrugada ontem, hoje, né? Pô, a gente Eu falando gravei aqui um de vídeo, sair cara. operacional, vamos aí com essa. Não, mas tem dia que é dia que atípico, é, né? tem Por isso dia. que eu falei, é atípico. Normal. Mas eu falei, cara, teve lá atrás, a gente pediu por isso. A gente pediu pelo trabalho, né? Por entregar serviço, cadê os clientes e tudo mais. E às vezes a gente acaba reclamando, mas depois fala, eu pedi isso, cara, e tá acontecendo isso. Chegar no final do dia, você resolveu boa parte, pelo menos, do que tava ali programado pra fazer, cara, dá uma satisfação também. Não sei se libera uma dopamina aqui também, mas é muito bom também, cara. Isso é bom. Sabe uma coisa que eu tenho colocado muito em prática? Quanto mais você cresce, se você for uma pessoa atenta, quanto mais você for crescer, os gargalos vão começar a aparecer na tua empresa. E a gente tem que ficar atento a esses gargalos, porque quando a gente for contratar alguém para esse gargalo, a gente consegue preencher, isso aí não vai ser um problema para você. Então, quando o Michael falou de, a gente também contrata, o colaborador não deu errado. Começou pela gente. A gente contratou errado lá, a gente queria preencher um gargalo aqui, mas é outro aqui que está estourando. Então, eu acho que, eu quero contratar um estagiário daqui 4 meses. Eu tenho essa visão. Quando essa pessoa chegar lá, eu sei o que ela precisa fazer, qual gargalo que vai me machucar mais na empresa, e ela fazendo isso, cumprindo esse papel para mim, tá excelente. Então, acho que ter essa visão também de abdicar, às vezes, de trabalhar 17 horas, mas eu acho que é legal você pegar essa visão e falar, mas por que estourou 17 horas?
que eu poderia fazer de diferente, essa visão, e de repente não preciso mais de 17 horas. Mas tem dias atípicos que 3, 4 da manhã não tem jeito, né? Chegar. Acontece. Trabalhando é bom, pelo menos, né? Acontece. Mas eu acho que pegando o ponto aí que o Lucas comentou, não sei se vocês lembram de um vídeo que é um teste que fizeram nos Estados Unidos com várias crianças, deve ter 5, 6 anos. Colocaram Os docinhos. docinhos. Falou, ó, se você não comer esse docinho agora, comer depois, você ganha, não sei se era 3 ou 4. Você ganha muito mais. Nesse teste tinha várias crianças. Eu não me lembro o percentual, mas a grande maioria comeu o docinho, não esperou a recompensa futura. Isso a gente tem que, de certa forma, entender como o que eu estou plantando hoje, o que eu estou investindo hoje para colher amanhã. Porque você falou, pô, eu trabalhei 17 horas hoje. Ok, trabalhei 17 horas hoje, mas você conseguiu resolver quantos problemas? Ou você conseguiu, de certa forma, encaixar algum plano, encaixar alguma estratégia futura para construir aquilo? Ou isso vai, de certa forma, te consumir todos os dias? A gente, às vezes, deixar aquilo que é prazer momentâneo, que é talvez ali deixar de pegar um cinema para resolver alguma coisa, que se você não resolver hoje, vai te atrapalhar amanhã. Então, mas, e o quanto isso é consciente na gente, porque às vezes a gente quer só prazer momentâneo, pô, mas esquece que a gente está construindo alguma coisa para o nosso futuro. Sim. Esquece que a gente está construindo uma empresa que vale X milhões daqui 2 anos, 3 anos. Então, esse é um pensamento que às vezes eu procuro sempre trazer, porque se a gente não fizer isso, a gente olhar só o quanto que a gente está deixando de usufruir hoje, isso acaba matando, né? Sim. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas isso comigo acontece de alguma forma, até por alguns casos relacionados à família. Eu procuro sempre trazer isso à tona, porque senão a gente acaba travando. Entra aquela questão igual você falou, pô, o cara tá se matando de trabalhar há quanto tempo? É primeiro ano de empresa, ou ele tá há 10 anos se matando? Entra a questão que o Felipe comentou do mindset, por exemplo. Nem no meu caso ontem, quando eu cheguei, não tava cansado da rotina, tudo mais do dia, né? Das atividades, mas, por exemplo, na minha cabeça tava, cara, resolvi as coisas, amanhã tá tranquilo, as coisas caminhou, vai entrar outros negócios aí, vamos continuar vendendo e o negócio tá resolvido, sabe? Então, na cabeça em si, eu já sabia que, por exemplo, hoje não vou estar 17 horas trabalhando essa semana. Sim. Eu sei, a não ser se acontecer algum BO aí que eu ainda não tô sabendo que vai surgir. Mas, no geral, as coisas dias atípicos acontecem, né? E aí entra a questão, o Edinaldo comentou do equilíbrio, né, cara? Família, muitas vezes a gente tem que abdicar, igual você comentou, ficar um tempo um pouquinho mais afastado, mas depois recompensa, cara. O bom de ser empresário é que geralmente o resultado vem e você consegue usufruir um pouquinho mais. Isso aí. Com certeza. E para 2025, quais são os planos? Usar alguma tecnologia, usar algum sistema diferente, usar ou algum serviço vão agregar? Quais são os planos aí para 2025 na construção civil? Caramba, tem que puxar o arquiteto aí, puxar. Arquiteto. Usar bastante inteligência artificial, Michael, que eu acho que tá vindo muito forte aí no nosso mercado. Lá fora vem mais, né? Só que aqui tá começando agora, a gente tem que aproveitar esse boom. E aí, como eu fiz esse 2024, parei para ver tudo que eu precisava fazer, cara, eu tô mudando proposta de contrato, contratei um advogado para ler os meus contratos e fazer um contrato para mim. Porque o contrato que eu tinha era desde 2015, que eu acho que talvez eu tenha pego no Google e fiz lá o contrato e tal, mandei uma vez um advogado analisar para mim, acabou. Eu acho que isso não, então chamei um advogado, cara, meu contrato, minha proposta de projeto já é diferente, então eu vou mandar uma proposta para algum cliente, faço um vídeo, faço uma videochamada. Acho que isso são diferenciais para tornar o negócio mais humano. E em relação a entregas também, né? Tem um famoso rapaz que trabalha com inteligência emocional aqui no Brasil, que ele fala que a gente sempre tem que buscar o wow nas pessoas, né? Do cliente. E eu acho que é isso.
E uma coisa que eu coloquei muito na cabeça, cara, uma frase que me pegou muito, que eu escutei isso há um mês atrás. Faça como se fosse para Deus. Isso me pegou demais, porque é a certeza que eu vou estar dando o meu melhor naquele negócio ali, sabe? Então, eu acho que esse é o principal, por isso que eu comecei essa busca incessante aí de apresentar novas ideias, fazer novas parcerias também, porque a gente não vive sozinho nessa parada aí, né? Então, 2025 é isso. Aprender um pouco mais com as pessoas, com as parcerias e prestar atenção mais na inteligência artificial aí, que vai vir forte na nossa área de construção. Eu acho que a inteligência, a IA, né, que chamam, eu acho que todo mundo vai ter que colar junto aí. Sim. Eu não penso ainda em usar, talvez contratar um sistema de captação de cliente. Eu tenho até um orçamento de uma pessoa, de uma empresa que faz captação automática e você recebe um relatório. Eu acho que talvez seja uma ideia. Uma das nossos projetos é sistema integrado, sistema de orçamento que vira contrato, que tem controle do que declinou, do que deu certo, que não deu, para chegar ao final do ano você ter um histórico, que a gente a gente faz esse controle manual, X orçamento, X obras fechadas, a gente tem esse controle, mas nada melhor do que se você tiver isso no sistema, na palma da mão, né? E contratar novas pessoas, né? A gente tem mais pessoas para ajudar você a andar a caminhada. Aproveitar o gancho que você falou do contrato, eu lembrei de uma situação. Eu fui fazer um contrato com uma pessoa que é uma arquiteta e tal, uma arquiteta bem... Aí eu mandei um contrato pra ela deu uma lida e ela falou assim, meu, você não tem pena de você não? O contrato que nós tínhamos, isso nós já revisou esse contrato, era meio que tudo contra, tipo assim, as cláusulas que nós, no contrato que um advogado fez pra gente lá atrás, esse contrato era meio que bem louco, assim, que favorece 100% a outra pessoa e menos a gente. Entendi. E o contrato que nós mandava para a pessoa analisar. Então, assim, é importante ter a análise do seu contrato. Assim, não acho que você vai... Não é questão que você quer enganar ninguém, mas que seja o contrato tem que estar correto para os dois... Tem que estar uma coisa justa para ambos os lados, né? Sim. E senão você tem um contrato que te põe na lama. Boa. Da nossa parte, a Ares Reformas esse ano a gente está vindo uma atualização da imagem da empresa, estamos investindo na marca, então até na próxima semana o pessoal aí que acompanha a Ares Reformas vai ver bastante novidade. Estamos aumentando o time, o pessoal que cuida das nossas redes sociais. Na parte interna administrativa, estamos implementando também um sistema de ERP, no qual cada obra tem o seu centro de custo. Então, através desse centro de custos lá, a gente tem dividido as áreas que atuam dentro da obra. Então, tem lá a parte de elétrica, do gesso, da parte civil. No final de cada obra, a gente consegue ver quanto foi vendido, quanto foi faturado, quanto que cada atividade teve de custo, né? E a gente vê se alguma coisa ali, através da curva ABC, por exemplo, a gente consegue ver se saiu fora ou não, né? Porque aqui no Brasil, o preço de material muda e tudo mais, né? Então, às vezes, uma obra que é 6 meses, a gente planejou lá atrás um custo, aí chega daqui 6 meses e acabou ficando mais caro, né? Então, a gente tinha muita coisa em planilha de Excel, hoje com esse sistema ele já dá mais clareza, ele mostra um gráfico, então em 2025 isso vai estar mais redondo, então seria mais essa parte mesmo. Sistema, marca e imagem aí. Sistema, acho que não só para construção civil, mas acho que o sistema tem que ter, não? Quando você está começando ali, você tem 2 clientes, 3 contratos, até você consegue controlar, né, uma planilha e tal. Mas você começa a evoluir, por exemplo, hoje a gente está com 12 obras. Senão você tem que ficar... Não dá pra fazer sem sistema. Não dá para fazer. Assim, já cansei, antes eu tirava o sábado para fazer essas coisas. Todo sábado era escritório para controlar as planilhas. Porque senão você mistura tudo, né? As notas de uma aula que você está lançando. Eu tirava o sábado para fazer esses controles. Mas o sistema você vai fazendo isso no dia a dia, fica registrado. Exatamente. O que eu comentei um pouquinho antes, né? Quando você quer uma estrutura de faturamento desse tamanho, você precisa ter um suporte também para que essa estrutura não tombe, né? Senão pega 100 projetos, metade dá errado ou não termina.
Acho que isso é super importante e vocês, melhor do que eu, sabem muito bem como que funciona o jogo na construção civil. E como mais uma pergunta? Bora, como tá o tempo aí? Se tiver, vamos bater no papo aí. Acho que seria bom alguém contar algo assim que marcou na carreira. Perrengue na obra? Alguma coisa que marcou. Aí a gente vai pra casa da manhã. Cada um conta só uma, senão tem Já várias, deu, é uma coleção. Nossa, cara. Conta uma assim que te marcou, que tipo. Qualquer coisa, assim, de obra, ou cliente. Que você tirou um aprendizado, alguma coisa assim. De cliente a gente aprende Ninguém tem problema, né? Algo assim que foi marcou, não esquece. A Dinaldo tá muito batendo, eu acho que ele tá querendo Vai, contar. fala uma, então. Eu tô Fala, tentando Não, lembrar tem um uma dos- sua que, nossa senhora, pegou demais. Fala. Não lembro qual, assim, que marcou. Vou lembrar. Uma coisa válida, importante aqui colocar até mesmo para quem tá começando às vezes, né? Eu mesmo no começo não colocava um seguro de obra nas minhas obras. Achava um custo desnecessário. Hoje em dia a gente não faz nenhuma obra independente do valor. Vou entrar num apartamento, a gente só começa a obra depois de um seguro, sabe? Reformas dentro de shopping também é a mesma coisa, cara. Porque pra você sempre acha que não vai acontecer nada. Hoje conosco nunca aconteceu, mas pode acontecer. Então, dá uma dica aí. Eu também não faço obra sem seguro. Seguro de obra, eu não faço. É ótimo, cara. E compensa, né? Nunca usei. Consegue seguro dormir de tranquilo ali. Se alguém te ligar que teve um vazamento, falou, opa, é um problema, né? De qualquer forma, mas você não vai estar sozinho nessa aí. Tem alguma coisa ali pra você acionar ali, né? Ter uma ajuda. Justo. Agora de perrengue, cara, sempre tem, né? Mas Perrengue lembrar faz assim, parte. Eu acho que acaba fazendo parte do nosso negócio, né? Acho que Quando a obra tá muito tranquila, a gente tem que cuidar pra isso não virar uma crença, né? E a crença também atrapalha. Mas quando tá muito tranquilo, eu costumo falar, se o engenheiro, o arquiteto tá muito sossegado, ninguém tá te ligando, ninguém tá te cobrando nada, ou você tem um time, assim, vários Neymars e Messi junto lá na obra, que é os caras os melhores, ou ninguém tá te procurando, que sabe que você não resolve. sim. Só um ponto que essa semana a gente fez a instalação de um piso de uma loja e a gente sempre compra uma porcentagem a mais pra, se precisar, não faltar, né? Deu certinho e tal, a gente usou até a reserva, cara, o a mais que a gente colocou, não podia ter nada de errado. Só que num ponto da loja tem uma hidráulica no qual a gente vai fazer uma impermeabilização. E a gente deixou para fazer isso depois da instalação do piso. Então o rapaz deixou a peça do piso da parte hidráulica sem a argamassa, né? Ele tava solto. O que aconteceu? Pisaram, quebrou a peça. Cara, não tinha lugar nenhum. Hoje, na verdade, ontem eu consegui comprar numa loja. Falou que tinha 2 caixas, fui buscar hoje. Chegou lá, a moça falou, não, quando tem 2 caixas é porque quebrou, tá aí. Cara, Então você já conversei com o comprou pessoal, não, então, aí conversei com o cara lá do estoque, o cara falou, não, meu, bicho, é difícil ter, mas vou lá olhar pra você. Aí eles acharam a caixa quebrada, mas tinha 2 peças. Salvou, Inteira, cara. que salvou. As duas Salvou precisaram. as 2 que precisavam. Eles nem cobraram, cara, já me deram a peça. Tem uma história que aconteceu conosco. A gente estava fazendo um apartamento na época, 2022. Finalizando a obra 24 de dezembro. A cliente já estava com as malas na sala para viajar, todo mundo. Só que assim, faltava finalização final mesmo. Já tinha até feito o pós-obra. Aí a gente tava nos finalzinho ali, luminária, etc. O cara furou o cano da instalação do gabinete. 24 de dezembro, era tipo... A gente até abusou do horário desse dia um pouco, era tipo 6 horas da tarde. Também só tinha uma pedra. Só tinha uma pedra. O cara quebrasse cirúrgica ali pra tirar... Consertar a hidráulica e repor, porque senão você quebra um monte de coisa, né? Mas é que já era 24 de dezembro, 6 horas da tarde. Cara, não tem mais ninguém, não era nem pra você instalar essa. A gente ficou naquele eu esqueci que já é 6 horas, porque teoricamente você tinha que ter parado 5 horas. Mas tava no finalzinho, já não tava fazendo mais barulho nem nada, Mas depois fez, né? teve que fazer. Você tava fazendo mais fez. Sexta-feira, véspera de feriado, não se liga mais furadeira depois do meio-dia. 24 de dezembro. Quem fez, quem não fez. Não, era Natal. Era Natal. Sensacional.
E parece que é uma coisa, né? Parece lei de Murphy. Quando você acha que não vai acontecer e que acontece, né? Sim. Mas- Acho que agora a gente pode finalizar cada um falando do seu Instagram, né? Para as pessoas seguirem a gente. E fazer Isso aí. um encerramento, né? Mike, você falou um pouco de você, né? Fala A aí, gente fala aí se apresentou um pouco. Pessoal, esse aqui é o Michael, mentor, empresário. E fala um pouco de você também, Michael. Da onde você veio, como Fala que um pouco da sua você... história aí, Michael. Você é engenheiro também. Vou voltar lá em 2000. Ele é engenheiro também. O máximo é 2023 que a gente voltou aqui. Eu sou Só pode engenheiro voltar até dezembro também, né? de 2023. Sou o Felipe, que é arquiteto aqui. É. Tá em minoria. Não, e você vê, arquiteto se dando bem com engenheiro. Tem essa história aí que arquiteto não se dá bem com engenheiro. Eu nunca tive esse problema, cara. Pega O único engenheiro que eu dei problema foi um amigo meu que a gente nunca mais falou. Virou ex-amigo. Deixa eu desligar Mas foi as só câmeras isso. aí. Mas é, Cara, eu sempre dou bem com arquitetos. mas acho que boa. é muito mais do. Eu dou muito bem. Esse negócio de se dar bem ou não, é muito mais de perfil Ponto de vista. comportamental, né? Sim. Não, mas tem mesmo. Tem uma relação Tem, de tem, perfil assim, comportamental e. Hoje é melhor relacionamento com arquiteto e engenheiro, mas a gente com um pouco mais. Eu tenho 20 anos de obra, 22 Pô, mas você não tem 25? Comecei bebezinho na obra. Antigamente era um relacionamento. Era meio. Era tóxico. mesmo. Acho que eu não sou dessa época, não. Mas Sou você mais chegou a novo. exercer engenharia ou não? Então eu 2000 me e formei em pouco. 2011, É porque ele não é de 2000, civil, né? Ele 2010, é mecânica. na verdade. Me formei em 2011, engenharia de produção. A produção. O meu não é civil. E antes disso eu fiz Senai, mecânica de usinagem. Cara, Fiz compartilhamos o mecatrônica. mesmo. Fiz na Leopoldina ali, você também fez? Não, fiz no Roberto Simonsen, que é lá no Brás. Morei no Brás, inclusive. Jesus Morou no Brás. Cristo. Vendeu roupinha da Shen? Não, eu morei no... que eu sou do interior, né? Sou de Marília. Eu mudei pra cá em... eu nem lembro que ano que foi. Eu mudei com 16 anos. Morei no Brás lá pra fazer o Senai. Foi uma época meio desafiadora, né? Um adolescente de 16 anos morando no Brás, mas faz Já parte. tava acho. pagando o preço já. Aí depois fiz engenharia, depois fiz pós-graduação em marketing, depois fiz um MBA internacional, fiz alguns cursos aí em Stanford, Berkeley, morei no Canadá, fiz inglês lá, Toronto. Muito bom Toronto, super recomendo conhecer aí. É mais de boa. Toronto é uma cidade super diferente assim de tudo assim que a gente já viu, porque lá tem muito imigrante, tem de tudo lá, desde chinês, coreano, brasileiro, como é que tem em todo lugar. Só que o pessoal, de certa forma, eles mantêm essa cultura, sabe aquele negócio que a gente falou no começo? O ambiente, pessoas, de certa forma, mesmo com essa diversidade gigantesca lá em Dá uma Toronto, separada. não dá pra eles conseguem manter a cultura de pessoas educadas, pessoas que sabem o que tem que ser feito. Inclusive lá nos tokens, você entrar no metrô e no ônibus, você pega a moedinha e joga, não tem cobrador. Ninguém tá olhando se você tá colocando o valor correto ou não tá colocando. E a diversidade é gigantesca mesmo, é muito grande. E o pessoal consegue, de certa forma, o ecossistema, o meio, consegue conduzir as pessoas para que a pessoa sai do Brasil e, opa, deixa eu... Sim. sai da Argentina, tá até viralizando deixa... uns vídeos assim, né, Michael? A pessoa vai filmando alguma parte de São Paulo aqui, aí ela escreve assim, você só sabe a força que o ambiente tem quando você sai dele. Aí mostra a pessoa, sei lá, um país igual aos Estados Unidos, num lugar mais desenvolvido e tudo mais. Então, Exatamente. é justamente o que você tá falando, cara. Eu acho que o poder da onde você tá faz isso aí. muito sentido com o que você tá buscando. Sensacional. Depois que eu morei lá, fiz o MBA, né? Morei não, né? Fiquei um tempo, algumas semanas ali em Palo Alto, que é do lado da Stanford, que é bem próximo ali, outra cidade também sensacional, super recomendo conhecer. Bem perto de São Francisco. São Francisco eu já não gostei muito, mas... Cidade praiana.
Não, São Francisco, na verdade, é um centro metropolitano mesmo, né? Ah, tá. Tem a Golden Gate lá e tal. Tem a parte ali de praia, mas é muito centro, cara, de São Paulo, assim mesmo. Tem a Golden Gate, a parte bonita ali, mas acho que cara mais praiana é mais para o sentido Los Angeles ali, enfim. E trabalhei mais de 10, 15 anos com consultoria, fazendo projetos para empresas gigantescas como Itaú, Claro, CPFL. E agora estou trabalhando com empresários. Ele elevou ao nosso nível. Mentoro empresários, tenho a empresa ainda de consultoria, negociando os projetos. Tenho essa loja que eu abri recentemente, que é uma loja de varejo. E tem outros negócios por aí que a gente está desenhando. Qual foi o seu desafio de 2024? O desafio de 2024 foi conciliar todas essas frentes, a mentoria, consultoria, essa empresa nova de varejo e a família do outro lado. Confesso que e 2025 não foi simples. 2025, foi muita energia e acho que é um aprendizado, né? A gente precisa... O Paulo Vieira sempre fala que a gente tem várias ações, muitas ações, uma série de ações, mas quanto mais a gente foca naquilo que tem a ver com o nosso propósito, mais a gente sabe quais são as próximas coisas que a gente precisa fazer, né? Acho que isso para mim é bem claro. 2025 vai ser um ano extraordinário, não aceito menos que isso. É isso. E 2025 vai ser um ano super extraordinário, tem algumas frentes aí para trabalhar na consultoria. Tem o digital que eu quero voltar aí com força. Primeiro podcast do ano. Voltar a fazer conteúdo, colocar produtos e cursos online para ajudar também esses empresários a sair do operacional, ter uma visão diferente, uma perspectiva diferente do negócio. Que eu acredito muito que quando a gente entende o jogo do negócio, a gente entende os números, a gente começa a falar, opa, a experiência que eu tenho, o domínio que eu tenho, o quanto a minha mão de obra vale, não faz sentido eu ficar aqui. Eu vou olhar a minha empresa talvez um pouquinho diferente. Costumo falar na consultoria, olha a empresa de helicóptero, você consegue enxergar muito mais e ter uma visão mais ampla aonde você quer caminhar. Acho que é um pouco isso. Quero voltar para o digital. Acho que tem oportunidade para todo mundo no digital e é desafiador. Acho que para qualquer um. O digital é muito você fazer e testar. E esse mercado é gigantesco, né? A gente consegue expandir, consegue alcançar níveis que talvez no presencial a gente demora um pouquinho mais de tempo. Acho que, resumindo, é isso. E espero que todos tenham aproveitado muito esse nosso primeiro podcast. Quero agradecer a Adinaldo. Obrigado. O Lucas, nosso amigo Felipe também. Viu? E daqui um pouquinho a gente está gravando aí o segundo episódio. E é isso. mandem aí pra gente opiniões, discussões, perguntas, dúvidas. O próximo vamos trazer convidados. O meu Instagram é maicon.fosantos. Me sigam lá. E Adinaldo. Nós temos dois Instagram, da Rochac Engenharia e o Adinaldo.rocha. Pode nos seguir aí nos dois que... É o blogueirinho, perfil privado e perfil isso aí. corporativo. O meu é Não, como que é o meu? O meu Instagram, dá meu e-mail aqui pro pessoal, para mandar orçamento, pessoal. O meu é Felipe Vale _ Arq de arquiteto, e aí tem um hangar com H, arquitetura. Entrem lá, vocês vão curtir bastante do conteúdo. Isso aí. Pessoal, o meu Instagram da empresa é Aries Reformas,
Só escrever Ares Reformas lá. Se você também gosta de acompanhar a obra, ver como é que é, a gente sempre está postando ali instalações, a gente tira dúvidas, a gente faz ali também a parte de perguntas, né? Então, Ares Reformas. Se quiser bater um papo comigo também, pode adicionar lá, Lucas Lima, AGS. Pode mandar um direct lá, quiser bater um papo também, estou disponível lá. Valeu. Sensacional. E só pegando esse gancho do Lucas aí, ele falou disponível. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu sou muito disponível, cara, para as pessoas que me procuram para perguntar qualquer coisa, porque eu tenho prazer em responder, prazer em falar. Às vezes não é no tempo que a pessoa quer, porque às vezes a pessoa manda mensagem, acabei de ver meu sócio aqui. Quando você puder, você me responde, tá? E mandou um joinha. Tá puto! Mas, cara, às vezes nossa vida é coisa, mas não é que a gente não tá falando, né? Então, essa questão de estar disponível, acho que é por isso que eu comecei falando que às vezes o empresário, ele é muito sozinho. Porque ele acha que ele não pode compartilhar das dores com outras pessoas. E tem pessoas que estão no nosso Instagram, que elas não comentam com a gente, elas não curtem o que a gente está passando, mas elas são as pessoas que mais consomem o que a gente está postando no nosso Instagram. Seja elas querendo iniciar alguma coisa na vida de empreendedor, alguma coisa do tipo, ou até com alguma dúvida. Então, direto eu também estou fazendo uns stories lá. Pessoal, tiver dúvida, me manda aqui. Bora que alguma coisa. Claro que saia. Ó, e a gente vai fazer live aí, vamos marcar um dia para fazer uma live no Instagram. Acho que essa discussão aqui foi muito boa. Show de bola. Tem bastante coisa aí pra gente ainda se aprofundar mais. Bastante tópico que a gente discutiu. Acho que tem bastante pessoas nessa área de construção civil que tem dificuldades, tem desafios que a gente pode, de certa forma, dar algum insight ou gerar algum incômodo nessa pessoa e ela conseguir, talvez, ele dar o próximo passo. Porque é sempre isso, pessoal, o próximo passo e ter visão de onde você quer chegar. De certa forma, é isso. Então, vamos marcar aí uma live. Boa. Na próxima semana. Bora. Na próxima semana? Já começa o desespero. Meu Deus do céu, como é que eu vou sair da operação? Mas vamos ver, acho que daqui uns 10 dias aí já tive que adiar 2 orçamentos para vir aqui hoje. Mas isso é sério, ontem eu cheguei, ontem tinha uma história um pouco parecida com a sua. Eu cheguei ontem cansado. Ontem eu fui almoçar às 6 horas da tarde. Aí tipo, eu almocei, dei uma descansada, aí depois lembrei de 2 orçamentos que tinha que entregar. Fiquei na cabeça, vou fazer logo hoje, porque amanhã já tô livre, e eu fui pro computador, 7h30 da noite, e fiquei lá até umas 10 horas da noite, finalizando o orçamento. Dá uma satisfação quando termina também, né? Eram 2 orçamentos. É bom quando fecha, né? Quando eu prometo uma coisa para o cliente, para alguém, eu fico aquilo na minha cabeça. Tipo, eu falei, eu entrego esse orçamento sexta ou segunda, e tal. Aí, tipo, se você não entrega, você fica... Puta, eu falei que Posso fazer uma pergunta? Pode. Uma provocação. Certo. Por que você ainda faz orçamento na tua empresa? Por que você só não revisa o orçamento? Então, porque eu faço a visita técnica, faço as anotações, etc. E eu preparo o orçamento. Mas você entendeu que isso pode mudar? Sabe por que eu tô te falando isso? Eu fazia levantamento. Então, você comprou um apartamento e aí precisa tirar as medidas do apartamento. Eu ia lá, tirava as medidas, ficava 2 horas e meia, 3 horas tirando as medidas, ia pro computador, fazia esse levantamento. Eu falei, cara, eu não vou sair nunca do operacional assim. E se eu tenho colaboradores para fazer isso, os caras precisam fazer. O ponto que era eu não confiar na pessoa que está fazendo o levantamento. E aí o Michael falou sobre uma questão de você estar treinando e acompanhando. Isso sim. Então, com pessoas certas antes. O que eu comecei a fazer? Vamos fazer o levantamento juntos. Deixa eu te mostrar como é que faz. Isso aí. Faz ali, deixa eu ver, correto, acompanhando. Volta pro escritório. E, cara, é do passo a passo. Pegou, chega no escritório, temos 24 horas para escanear esse levantamento, para passar isso para nossa pasta. Eu criei um processo que a pessoa, ela é formada em arquitetura. Como é que ela não conseguiria levantar uma parede de 3 metros? Então, quando eu comecei a querer sair desse operacional, nesse sentido de, eu não posso mais fazer levantamentos, que são 3 horas que eu perco fazendo um podcast ou fazendo uma parceria que daria muito mais resultados, sabe? Eu acho que o ponto, Edinaldo, o insight dentro de um podcast. Boa. Mas, cara, eu acho que você tem pessoas hoje dentro da sua equipe que conseguem fazer sim o orçamento. Temos.
e você só precisa bater o olho e revisar. Porque, por mais que você tenha feito a vistoria, eu acho que o ponto da vistoria é você ter que continuar fazendo, porque eu acho isso muito legal. Que aí lembra aquele negócio que vocês falaram de não tem como a gente sair do operacional. E eu acho que são essas questões. Só que mesmo quando você sai do operacional, tá marcado. É uma agenda marcada. Não é que tá acontecendo do nada. Pô, 10h30 eu tô lá e vou ficar lá até meio-dia. Top, tá marcado isso na tua agenda. Você vai lá, faz a vistoria. Chega no escritório. Pessoal, coloquei as fotos do levantamento na pasta. Vou passar o script para vocês. Vou passar a planta que o arquiteto passou. Tem isso para fazer. Faça uma elaboração dessa proposta. Temos que mandar até amanhã. Só que eu tenho que revisar até 6h. Cara, acabou. Se você pegar o orçamento e ver que tem muita coisa errada, não tá errado na pessoa. Tá errado em você que não passou o escopo direito. Boa. Mas isso é muito legal, cara. É um exercício, né? É um exercício. A gente tem uma pessoa que faz visitas também. Alguns casos a gente prefere ir, depende do orçamento. Alguns orçamentos a pessoa vai e traz redondinho. Já aconteceu o caso de ter mais fechamento, porque ele é um encarregado de obra, um cara que entende. Às vezes ele passa mais, ele tem mais visão do que a gente. A gente tá imaginando até cobrar uma obra de 50 mil. Ele não, ali a gente vai gastar mais ou menos X de material e X mão de obra e tal. Aí o orçamento que tipo 30 conto, fechou. Se fosse eu, talvez já aconteceu, não? Porque aqui é corriqueiro essas coisas. Então a gente tem uma pessoa que faz visita técnica também. Alguns casos e outras eu vou. Mas pessoa para preparar o orçamento no escritório é uma boa ideia. É legal isso aí, porque a pessoa vai ter lá um cara que vai fazer a visita técnica, vai passar para ela. Eu também. E eu posso revisar. E se tem mais tempo para fazer mais visitas. E vender mais. Tem que ter uma pessoa que consiga ler. E aí tem questão, tem muitos projetos, muitos orçamentos que é por projeto, né? O arquiteto manda, ele faz um scope, etc. Que às vezes nem precisa fazer a visita. Sim. Aí teria que ter uma pessoa mais de técnica. Isso cai naquele exercício que a gente comentou um tempo atrás, de olhar para a agenda. Acho que até comentei com o Lucas também. Olhar a agenda, onde estão as horas que eu dedico? Se está mais em visitar obra ou para fazer orçamento, fazer isso, fazer aquilo, qual é o perfil de pessoa então que eu tenho que trazer para minha empresa, que é aquilo que você comentou, né, do gargalo? Se eu olho para minha agenda e a minha agenda é o gargalo da minha empresa, onde estão essas horas e qual atividade, qual pessoa que eu tenho que trazer? Simples assim, mas a gente acaba, o medo ou as preocupações acabam colocando um peso maior, mas é tão simples quanto isso. É verdade. Mas é isso. Show? Show de bola. Bora pro próximo, né? Obrigado aí, pessoal. Valeu, parabéns. Top.